Bem-vindos a mais um episódio do The Look, o podcast para discutir o passado, presente e futuro da moda brasileira. E hoje eu tô aqui, eu vou ter que ler o currículo dela, porque ela é incrível. Ela é formada em administração, já trabalhou com marketing no Grupo Abril, já trabalhou na L Brasil, já teve um site, já foi stylist, assessora de imprensa, personal shopper, diretora de negócios no Moda It e hoje produz conteúdo de moda e dá cursos e palestras. Então, assim, Bia Perotti, bem-vinda a mais um episódio do The Look e conta mais um pouco sobre você. Quem é a Bia fora o trabalho? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu já acompanho o The Look desde o comecinho. A gente fazia trabalho juntas e é muito gostoso acompanhar todo o crescimento, tudo que é o The Look, tudo que transformou, né? Fora o The Look, push, tudo mais. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Bom, eu falo que eu tive a sorte, o privilégio de poder navegar em diferentes frentes da moda. Eu que fiz administração, Isa. Nunca imaginava que eu ia trabalhar com moda. Minha mãe tinha uma loja de moda, então eu fazia balé, então eu transitava ali nesse universo de figurino, de moda, mas não imaginava que eu ia trabalhar com isso, enfim, quando eu entrei na faculdade. E aí acabou indo, assim, fui carregando um pouquinho de cada lugar por onde eu passei. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, torci o nariz para uma outra coisa lá atrás, mas hoje eu sei o quanto foi importante, assim, para essa visão quase 360, né? E aí, quando você pergunta quando é a Bia fora da moda, é muito maluco, porque eu falo, quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente vive aquilo, a gente respira aquilo o tempo todo, por mais que às vezes a gente se obrigue a desligar um pouco, né, daquele universo, porque acho que tudo é inspiração, acho que até tem um pouco a ver do que eu gostaria de passar para as pessoas, que a coisa da moda, de você trabalhar, não necessariamente você tem que fazer um curso específico de jornalismo de moda ou tudo que a gente vê é fonte de inspiração e é material para a gente trabalhar. Acho que assim, uma das grandes, como posso dizer, vantagens competitivas hoje em dia de você trabalhar é o repertório, né? Então, a gente está ali ligado o tempo todo. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que, fora, quando eu consigo me desligar um pouco, eu gosto muito de arte, de dança, de música. Acho que é uma coisa com a qual eu cresci. Meu pai tocava viola, meu irmão cantava, eu fiz teclado, enfim, fiz balé clássico a vida toda. Aí fui para sapateado, jazz. Então, assim, a coisa da dança, da música e muito do palco, adorava fazer teatro. Isso sempre foi muito presente. Nunca imaginava que isso ia ser também alguma coisa que fosse me ajudar. Mas, assim, no meu tempo livre, eu priorizo muito isso. Acho que agora, depois também de virar mãe, tento trazer muito isso para o Gael. Casei com uma pessoa que trabalha com turismo, então, assim, acho que todo mundo ama viajar, mas a gente tem isso muito forte. Então, lógico que nas minhas viagens eu sempre tento trazer um pouco disso para o meu trabalho, para a moda, nas pesquisas. Eu sou uma pessoa que busco inspiração na hora de me vestir também em outras culturas, então acaba somando, assim, mas eu sou uma pessoa que quando não estou ali falando de moda ou de moda circular, que acho que é uma coisa que faz muita parte do meu dia a dia, sou uma pessoa que gosto de tentar aproveitar a vida no sentido de amigos, de estar com as pessoas com música em volta, de preferência, ou estar em algum lugar com exposições, teatros, levar muito o Gael para esse ambiente. E eu acho que o lado da viagem a gente tenta trazer muito também esse lado cultural, de formação não só de cultura geral, mas muito de respeito à diversidade para o Gael, sabe? Acho que a gente tem mais prazer ainda em viajar, não só nós como casal, mas levar o Gael para ver que esse mundo é muito diverso, que você tem que aprender a se adaptar, a estar ali respeitando e vivendo tudo aquilo. Então, vai comer, sim, a comida do lugar, vai, né, respeitar o jeito que as pessoas falam e se vestem e tudo mais. Isso é uma coisa para a gente muito rica, muito importante, que às vezes a gente até ignora as pessoas falando que tem que ter rotina. A criança falou... Para a gente isso é muito bem-vindo, sabe? O sair da rotina e saber se adaptar assim é muito bem-vindo. E é isso, assim, sítio, desligar tentar desligar um pouquinho do computador, do celular e para mim acho que é o maior desafio, sabe? Ficar ali no off total e curtindo e priorizando, assim, acho que essas relações, o olho no olho, não é uma coisa fácil para mim, tá? Vou falar aqui. Essa cobrança que a gente se coloca de estar ali o tempo todo vendo tudo que está acontecendo, tendo que postar o que você está fazendo. Tipo, não tem que postar, sabe? A gente acaba criando esse hábito, mas acho que quando você cria ali uma comunidade, você tem a vontade também de compartilhar, sabe? As coisas gostosas, não só de trabalho. Você quer estar postando uma dica, outra coisa. Então,
Eu sou essa pessoa, assim, ó, conectada o tempo todo. Uma pessoa das artes. Eu não sabia do sapateado. Adorei. Que isso, demais, da Balé, dança. sapateado e jazz, era o combo, né? Olha Saiu de uma só. olha para outra. Amei. E me conta, voltando ali no passado, como que foi essa transição da faculdade de administração Você foi para Abril depois, né? Na verdade, eu comecei a minha carreira na Abril, esses programas de jovens talentos, sabe? Que eu entrei, e aí minha carreira era no administrativo, eu fiz administração e marketing, e aí eu comecei a trabalhar na parte de internet. Então, isso em 2005. Não existia loja, enfim, não existia site de venda de nada, de moda, que dirá, sabe? E eu cuidava de assinaturas na Editora Abril. Então, ela chamava Assine Abril, e aí eu aprendi a programar, a fazer banner, sabe? Assim, era uma loucura, porque eu falava, não, quero trabalhar com marketing de produto. Então, eu tentei, ali dentro da Abril, migrar para áreas que fossem mais de marketing de produto, especificamente. E aí foi quando eu entrei em contato com o mundo das revistas. Óbvio, né? A gente descia para almoçar e via em câmera lenta as editoras chegando, todas lindas. E eu ficava, interessante, né? Mas é muito maluco que eu não pensava como uma revista era feita. Como que você pegava a revista em mãos? Qual que era o processo daquilo estar ali na sua mão? Eu nunca tinha parado para pensar. Isso porque minha mãe tinha loja, tinha contato ali com o universo, enfim, de compras, de showroom. Gostava de ajudar minha mãe a fazer as compras e o mix de produtos, fazia desfile, eu era tipo o modelo da cidade, sabe, de fazer essas coisas assim, mas era um universo que para mim não era, nunca ia ser minha profissão. E aí eu comecei a ter o contato com as revistas e perceber que existia todo um universo do editorial ali atrás. E eu, quando fui prestar administração, eu gostava muito de design gráfico. Então, essa parte de tipografia, layout, tudo isso sempre me atraiu bastante. Mas, de novo, era uma profissão que, para mim, não sei se até por falta de conhecimento, não existia essa possibilidade. Como que eu vou trabalhar com isso, né? A gente está falando de uma época que a faculdade de moda era para ser estilista, não existia negócios da moda. E para você fazer design gráfico, você ia ficar ali fazendo layout de revista. Era até uma ignorância, sabe, de não ver tantas possibilidades que tinham. E aí eu comecei, na verdade, a fazer alguns cursos de marketing de moda. Eu falei, já que eu não fiz moda e não vou ser estilista, e não fiz jornalismo, então não vou poder trabalhar numa revista, era o que eu imaginava. Uhum. Comecei a fazer fashion business, então fiz visual merchandising, gestão de comunicação na moda, branding, tudo voltado para o mercado de moda. E aí, em paralelo a isso, eu sempre falo isso para quem quer começar com moda. Não tenha vergonha. O não você já tem. Então, eu já tinha o não. Eu já estava ali numa área que eu não era tão feliz, né? Falava, poxa, se existe a possibilidade de trabalhar com marketing de moda ou mesmo numa revista, eu vou atrás disso. Não, eu já tenho. Mas eu estou dentro do maior núcleo de revistas do Brasil. Então, assim, o lugar eu já estou, né? As pessoas já sabem que eu sou boa para ter entrado nesse programa aqui de Jovens Talentos. Então, tinha uma indicação. Só que era um mundo à parte. Então, o que eu fiz? Na minha cara de pau, mandava e-mail para todas as editoras de moda, da Capricho, da Cláudia, da Manequim, da Elle, da Estilo. E aí, eu falo que o universo conspirou e quem foi mais atenciosa comigo foi a Suzana Barbosa, que até hoje ela é diretora da revista. Na época, ela era editora de moda. E ela falou, Bia, eu nem sei se existe um jeito de transitar ali, de carreiras, porque existe uma política também de escala profissional, enfim, como fala, carreira mesmo, dentro da empresa. Mas, se você quiser, você vem aqui no acervo, eu te mostro como que o que tem que fazer, né, quais são os cursos que eu indico e tal. E aí, eu, muito cara de pau, comecei a fazer os achados da Bia. Então, coisas que eu achava, eu clicava e mandava para ela. Ou eu pegava páginas da revista, eu lembro que tinha a moda de fulana de tal, tipo, era a moda de Rihanna, sabe? E aí tinha os lookinhos da Rihanna, que é meio que o CD Look faz, né? Então, conquista esse look, ou qual que é o estilo dela, o que ela costuma usar. E eu fazia, não tinha Photoshop, tá? Fazia no Paintbrush. Eu sou velha, gente, sou de 85. Eu fazia no Paintbrush o layout das fotinhos, tacava o texto do Word, recortava, colava e fazia tipo uma página de revista. Doida, né? E eu entrei, assim, numa fissura de que eu só ia ser feliz se eu trabalhasse na Elle. Então, assim, em paralelo a buscar outros empregos em marketing de moda, eu tinha todo mês uma pauta, como se fosse da revista. Doida, assim. A Suzana ainda fala, que bom que você fez isso, porque mostrou tanto que você queria ser. Mas era um jeito de eu treinar e de também assim, não, eu já tenho, né? Não estou fazendo nada aqui, vou fazer uma pauta para Elle, que demais. Nossa, estou impressionada. Aí tinha as escolhas de Elle, olha a audácia, as escolhas de Bia.
Aí eu colocava por quê, sabe? Eu escolhi o look e falava, porque eu percebi que vai usar muita bermuda, aí a minha dica é usar a bermuda assim, essa, tipo, doida. Porque eu tinha um blog de brincadeira, sabe? Com as minhas amigas. Aí eu falei, por que não? E aí, em paralelo a isso, como eu não conseguia fazer uma transição dentro da Editora Abril, uma hora eu desencanei e falei assim, quer saber? Não vai dar certo isso, vou seguir aqui marketing de moda. E fui trabalhar na Imbrands, né? Na época era BR Labels, que tinha a VR Menswear, a Calvin Klein e a Mandy, que não tem mais. Depois eles até trouxeram Juicy Couture e tal, mas eu fui para trabalhar na VR. A princípio era na Calvin Klein, depois eu fiquei mais em VR, fiquei lá uns 6, 8 meses, até que um dia a Suzana me liga. Você ainda está interessada em trabalhar na revista? O quê? Estou pedindo demissão agora, né? Era a chance da minha vida. Ela falou, olha, eu vou te trazer, você vai passar por uma experiência, e aí, se der certo, você fica. Só que aí a equivalência ali de salário era, sei lá, como se eu ficasse mais um tempão ganhando a mesma coisa. Só para mim, tanto faz, né? O que eu queria era realmente fazer essa transição, né, de carreira. E aí foi quando eu migrei ali do editorial, aliás, do administrativo para o editorial, e meu cargo era de reportagem de moda. Então eu comecei a fazer o que as pessoas veem realmente nos filmes, Diabo Veste Prada, né? Então pegava a sacola, ia nas lojas, fazia produção, ia para o acervo, catalogava tudo. Quando tinha editorial de moda, montava as coisas. Só que eu sempre gostava de desafios e gostava de aprender as outras coisas da revista. Então, eu era meio incansável. Não estou aqui, né, vangloriando, e acho que é uma característica que eu gostaria também de fazer as outras coisas. Por que eu não posso escrever texto? Porque eu não sou jornalista? Mas aqui está falando que, para assinar texto em revista não precisa mais ter jornalismo. Então, eu posso treinar e posso tentar ter um texto? Então, eu ficava me empurrando ali, me impulsionando. E aí eu falava com a Renata Pisa e a Rê, você quer escrever esse texto curtinho dessa matéria? Então, eu ia meio que acumulando funções ali dentro, que muita gente não queria, porque já era um trabalho árduo, mas eu acho que isso também, né, depois que a gente vê assim, o currículo, isso também me levou a conseguir transitar por diferentes frentes dentro da revista, sabe? E aí eu só saí da revista, porque eu estava lá já há 3 anos, e eu queria começar a fazer digital, porque a revista era impressa, a gente até pode falar daqui a pouquinho um pouco sobre o que mudou de lá para cá, mas assim, era um outro mundo, né, Isa? Assim, a editora da revista de moda, às vezes, ia para a Semana de Moda, terminava a Semana de Moda, a gente comprava ou baixava, sabe, todos os looks dos desfiles, para aí todo mundo sentar, se reunir, mapear as tendências e fazer aquele especial de desfiles, assim. Isso é loucura a gente pensar hoje, né? A agilidade de tudo. Então, eu sou de uma época que tinha muito trabalho, mas as coisas eram mais calmas, de certa forma, né? A gente dava tempo ao tempo ali para o negócio acontecer. E aí eu saí meio por isso, sabe? Mas também já com o quê? Com vontade ali, com sangue de crescer e performar no digital. Legal. E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Na verdade, 2 perguntas, tá? A primeira delas você comentou, queria muito saber qual era o processo de fazer uma revista. Conta pra gente, qual é o processo de fazer uma revista? Engraçado, porque a gente, né, hoje somos eu e a Adri, nós duas fazendo tudo ali. E eu falo muito que a minha página é um híbrido de influencer e tento ser uma coisa, óbvio, né, não é nenhuma pretensão, de ser uma revista, mas ser uma página também de serviço, né? Então, não é muito só o look do dia ou o meu lifestyle. Eu sempre tento trazer pautas que acho que eu carrego de moda it, de revista. A gente, basicamente, tinha toda semana, ali no começo, ou fim do mês, ou começo do mês seguinte, a gente tinha uma reunião de pauta com a equipe toda. Então, era muito legal, porque gente da beleza trazia a pauta de moda, a gente também, olha, eu vi tal coisa de beleza que pode ser legal, então tinha muita troca. Era todo mundo, tá? Desde designers que faziam layout até realmente as editoras. E aí a gente elegia quais seriam as principais pautas. Falando um pouco de moda, a gente sempre tinha 4 editoriais grandes. Editoriais são aquelas fotos, né, contando uma historinha ali de alguma temática, fora as sessões. E as sessões a gente tinha tendências ou achados, que até o meu blog virou Achados da Bia, porque eu cuidava da seção achados. E a gente ia definindo isso. Aí tinha basicamente 2 semanas, pensando no mês, de 4 semanas, a gente começava com essa pauta. Aí eu começava com pesquisa de imagem para essas pautas fixas, então de tendência, né? Então eu pegava as fotos que a gente ia falar de tal desfile e depois ia para a rua produzir em cima do que a gente pegou ali de desfile. E aí tinha mais ou menos 2 semanas entre produção,
ir para o estúdio ou ir para a locação, fotografar tudo. E na última semana a gente fazia toda a parte de serviço de preços, de conferência, de devolução. Então, assim, era um ritmo acelerado, mas ao mesmo tempo era bem divididinho, assim, determinado, né? Fora os eventos que a gente ia. Eu fazia nas ruas, então eu fazia parte do street style. Que demais, demais. Até atribuo muito eu ter saído da revista e o meu blog ter explodido, porque eu fotografava meninas que tinham seus blogs e que nunca tinham aparecido na revista e que, de repente, estavam na revista. Então, elas tinham uma sensação ali de gratidão por ter entrado numa revista do peso, que era a Elle. Então, quando eu saí, todas elas, tipo, ai, a Bia tem um blog. E aí, assim, da noite... Lembra, tinha Blog Row, né? Era maravilhoso o Blog Row. Nossa, as pessoas era entravam muito legal, no seu blog isso. por indicação de outros, né? Então, o processo assim de revista era meio por aí. Era muito gostoso, que eu falo que cada editorial era um projeto específico. Então, a gente pensava locação, cabelo, maquiagem, qual é o melhor fotógrafo para aquilo. Tudo, por mais que tivesse um ritmo ali de uma pressa, as coisas eram bem mais pensadas e mais planejadas do que é hoje, né? Hoje é uma loucura, tudo é para ontem. Você vai para um desfile, você tem que fazer o release 2 horas depois, porque se você não fizer, você está atrasada, porque todo mundo já postou, todos os veículos já falaram, e aí você fala, poxa, uma Vogue já fez o review do desfile, né? Se eu não fizer uma mega análise aqui com uma câmera, com edição, e subir isso hoje no meu Instagram, vão achar que eu estou aqui batendo perna. Então, assim, é muita cobrança, né? E a gente está falando de uma revista com esse tanto de gente, e de repente é você sozinha sendo cobrada, muitas vezes, de uma entrega de uma qualidade surreal, né? A gente está falando hoje de publicidades que as marcas esperam um fashion film seu, com direção, sabe? Sim, é difícil. Sim, Bia. Meu Deus do céu, nem me fala. É surreal. A gente vai falar um pouquinho de como é hoje, assim, mas última pergunta, prometo, de antes. Imagina. É que depois você teve seu próprio blog, né? Conta pra gente como foi. Então, eu fiquei 3 anos ali na Elle, e uma das coisas que eu cuidava eram os achados, que acho que é importante até justificar por que chamava Achados da Bia, porque uma das sessões a gente tinha que ter, dentro de alguma pauta, geralmente tendência, peças que fossem... No começo eram baratas, Isa. Então, tinha, sei lá, a gente está falando isso 15 anos atrás, quase. Então, peças até R$300. Hoje é muito difícil, né, da gente encontrar peças dentro de uma temática com esse range de valores. Mas eu comecei a trazer, eu acho que a minha história até com second hand, vintage, brechó, começa desde lá. Porque a gente não tinha muitos brechós, a gente tinha alguns, tinha o Belucho, tinha o Juicy by Liquor, e tinha um que era bem perto de onde eu fazia a produção, né, das grandes assessorias. Eu sempre passava lá, assim, via para mim, aí eu pegava uma outra coisa para a revista. E aí o achado, para mim, tinha uma conotação muito mais de ser uma coisa muito legal, exclusiva, que ninguém mais vai ter, do que um achado de preço. Uhum. Então, muitas vezes eu passava um pouco ali do preço, mas, sei lá, era uma pauta de safari, eu achava um óculos Yves Saint Laurent com essa cara meio safari, o único que, tipo, a parte de cima era de couro, sabe? Então, cara, é um mega achado isso, assim, você não vai achar em lugar nenhum. Então, quando eu saí da revista, como isso foi muito marcante para mim, primeiro, acho importante lembrar que lá em 2010 as revistas não tinham blogs, elas mal tinham um site, né? E aí, da noite para o dia, a gente teve uma diretriz lá do Tivita de que a gente tinha que ter, cada editora tinha que ter seu próprio blog. Então, a Suzana falava sobre os bastidores. Nossa, eu não fazia ideia disso. Foi assim, da noite para o dia. Todo mundo tem que ter blog, porque eles perceberam que a gente tinha que se digitalizar. E aí, ninguém do meu nível, né, do meu cargo, tinha. Só que eu já tinha o blog. Quando eu ficava mandando as matérias para a Suzana, eu já tinha um blog. E aí a Suzana falou, nossa, a Bia, eu era uma das mais novas da redação, a Bia é jovem, ela está na rua, então é fácil, de certa forma, e traz uma coisa fresh, de novidade toda hora. Então, acho que a Bia tem que ter um blog. E aí virou Achados da Bia, dentro da revista. Então, quando eu saí, e eu pedi, porque eu queria ir para a parte mais digital, eu falei, posso manter meu blog? Aí elas deixaram, e foi quando eu lancei, e aí foi isso. Da noite para o dia, eu conversei com as meninas que já eram blogueiras na época, e eu falei, gente, eu estou saindo, estou lançando meu blog, como é que é, né? Eu estou sozinha agora. E aí elas todas fizeram matérias, e aí eu ganhei uma audiência da noite para o dia, e isso virou, enfim, meu novo negócio ali. Mas
eu sou assim muito grata a tudo que aprendi na revista. Eu acho que até para ter um blog que fosse diferente do que as pessoas estavam fazendo na época, acho legal falar isso. Existia muito um preconceito, que depois isso, graças a Deus, acabou, mas existia um preconceito de revista com blogueiras, porque só se fazia look do dia, e era uma coisa realmente, comparando ao serviço que você presta aqui no Estilo The Look, hoje em dia, né, não tinha o Estilo The Look lá na época, mas os blogs eram muito, olha o que eu estou vestindo, aí dava o crédito, não tinha, você encontrei isso aqui, 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 você tem tamanhos diferentes aqui, 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 ou, olha, você pode usar o jeans com jeans desse jeito, mas também, então, não tinha serviço. E eu sempre fui muito focada em prestar esse serviço, sabe? E eu tinha um preconceito porque eram minhas colegas de trabalho. E eu não queria que as minhas colegas de trabalho estivessem falando, nossa, olha lá, ela saiu da revista para ficar postando foto no espelho, assim, existia um preconceito meu, inclusive, Sim. né? Então, acho que sempre foi uma preocupação. Tanto é que, durante muito tempo, eu acho que, assim, você leu ali tudo isso, assessoria de imprensa, personal shopper, collabs com outras marcas, tudo isso eu fiz concomitantemente a ter o meu blog. Eu vou te falar que eu nunca fiquei, se eu fiquei, assim, 6 meses sendo, aspas, só blogueira, foi muito, sabe? Porque eu sempre buscava outra coisa. Parecia que todo o tempo eu tinha que provar para mim e para os outros que eu não era blogueira. Olha isso, eu tinha um preconceito da imagem de blogueira. Sendo que, assim, sou blogueira influenciadora com orgulho e é o que é a minha profissão. Né? Assim, grande parte do que eu faço é isso. Mas eu nunca deixei as outras áreas com as quais eu poderia trabalhar e que eu achava que também, de certa forma, endossava o meu trabalho ali como influencer, e porque eu também gostava. Né? Então, assim, foi uma transição que foi muito natural da revista para o blog, depois do blog para as outras coisas. E que eu te falo, hoje, quando eu vejo, é muito maluco, porque quando eu recebo um briefing de alguma coisa, quase nunca, as marcas vão brigar comigo, mas assim, quase nunca eu viro e falo, beleza, vamos fazer. Porque eu acho que sempre tem que ter uma troca. Com certeza. Né? De certa forma, eu conheço o meu público, eu sei o que funciona. Eu bato o pé e eu falo, não vai mandar uma roupa aqui em casa que não tem nada a ver comigo, porque a pauta é tipo geek. Você já me viu de geek? Não vai colar, entendeu? Vai ser ruim pra marca, vai ser ruim para todo mundo. Então, eu acho que ter essas experiências e você realmente querer trabalhar ali junto com a marca, seja numa collab, desenvolvendo algo que seja para o meu público e para o público da marca, seja num briefing de um story que seja, sabe? Acho que essa troca é super bem-vinda. E sempre foi muito natural, assim. Graças a Deus, acho que eu fui fazendo coisas que foram realmente trazendo para as pessoas um senso de confiança no meu trabalho, sabe? De que eu realmente me comprometia a não entregar por entregar. Então, acho que foi como a gente foi seguindo, assim. Muito legal. E logo que você saiu da Elle, você pegou o seu blog, demorou quanto tempo para começar a monetizar? Porque antes, né, as pessoas tinham um blog, que nem você falou. É lucro do dia. E as pessoas não tinham essa sacada, que hoje parece muito óbvio, mas que, na verdade, não era. Demora. De falar assim, eu estou usando esse jeans é de tal loja e essa camisa é de tal loja, né? Então, demorou quanto tempo para você começar a ganhar o dinheiro ali? Eu saí, eu acho, assim, da revista, foi maio, junho, mais ou menos. Aí eu lembro que meu aniversário é em agosto. Eu lembro que pertinho do meu aniversário, eu conversei com o Que Vestir, na época. E aí não era nem publicidade, era tipo um selo. Tinha um selo no meu blog, sabe? Que ficava piscando. Hoje em dia a gente não tem mais mídia, banner. Sim. Era um selo fixo. E claro, né? A gente tinha ali um anunciante e eu fazia... É muito doido, porque eu acho que eu nem lembro se era post e aí eu colocava o produto. Eu não lembro como, mas existia uma troca ali mais comercial do que de serviço, usando, né, a peça. Eu estava tipo, divulgando ali. Era mais um espaço de mídia do que fazer uma publicidade. E aí logo veio o Moda It também, com alguns anunciantes, só que assim, acho que é legal relembrar que naquela época, gente, não existia agência focada em influenciadores, não tinha ninguém para cuidar dessa parte comercial. Eu mesma, assim, quando as pessoas procuraram, assim, no feeling. Quanto que eu vou cobrar por um banner? Quanto que eu tenho de audiência, né? E você lembra de valores, assim, de quanto você cobrava? Eu não lembro, mas eu lembro muito de falar, na época, com a Camila Coutinho, enfim, meninas que eu conhecia, que já estavam, a Le Garatone mesmo, que tinha It Girls. E eu falava, quanto que vocês cobram, né? Mas, assim... Estou viajando esse preço pela minha audiência. A gente tinha era muito legal, porque tinha muita troca. Então, eu lembro da gente sair, grupos de 8, 10 meninas, e a gente tá sempre junto. Às vezes, até ia para São Paulo Fashion Week, todas fotografadas juntas. Tinha uma coisa muito mais próxima, sabe? Que acho que a gente
naturalmente foi se juntando e uma ajudava a outra. Até o próprio Blog Roll, que a gente falou. Então, eu tinha muito acesso, por exemplo, da Camila, porque era Achados da Bia era o primeiro no Blog Roll, né? Então, tipo, eu falava, o nome começava com A, né? Era alfabético? Blog era Roll, alfabético. Para quem não sabe, vamos ver Ficava se eu lembro. ali do lado, né? Era uma coluna que tinha do lado do blog, que a pessoa, tipo assim, sei lá, Camila Indico, Coutinho, né? Blogs colocava vários blogs. Nossa, era muito legal Era isso, muito né? legal. Então, tinha audiência, sei lá, tinha 10 mil acessos por dia, nem lembro agora, sei lá, vinha 2 mil da Camila, né? Então, era muito legal era uma indicação ali permanente. Então, Camila indica, a Maria indica, enfim, as pessoas indicavam. E aí vinha algumas marcas procurar. Na verdade, assim, acho que foi uma mega sacada, assim. Isso foi em 2011. Eu logo comecei a trabalhar com a Jussara Romão, que era editora de moda antes da Suzana Naeli, que fazia branded content e ela fazia revistas. Então, primeiro eu fiz com a Ju, durante 1 ano a gente fez as revistas da Renner, foi tipo, demais, uma baita experiência, porque querendo ou não na revista, tinha uma coisa de cargo. Então, eu era repórter de moda, não era stylist. Para você ser stylist, você tinha que estar um pouquinho mais aqui, sabe? Você meio que pegava aquela matéria e você assumia e era 100% sua. Eu ali fazia parte mais de produzir mesmo, eu montava os looks, mas quem assinava o styling era a Suzana, ou era... enfim, alguma outra editora convidada. E aí a Jussara me deu muita autonomia. E assim, dentro de Renner, acho que vocês devem saber, tem várias linhas, né? Então tem Cortelli, tem Marfino, enfim, tem várias famílias ali para diferentes perfis. Quando você está na revista, você trabalha o mesmo perfil de leitor, né? Aquele tem uma persona da revista. A partir do momento que você está numa marca, e a gente está falando de um Brasil, você tem que atender, um range de pessoas e de estados, né, e de consumo e cultura tão distinta, foi muito legal, porque aí eu tive que sair da minha bolha, sair da caixinha e começar a pensar. Na revista eu também pensava com a cabeça da revista, mas muito trabalhando junto com as estilistas de cada marca o que elas queriam passar. E a Ju me dava muita autonomia. Então, assim, Bia, pode montar os looks. Então, assim, eu era muito nova e tinha uma responsabilidade muito grande. E aí eu lembro muito, foi muito marcante. Em 2012, a gente foi em julho inteiro, a gente viajou durante 4 semanas para fotografar pelo Nordeste inteiro. E aí uma equipe grande, modelos, né? Assim, foi uma coisa muito legal de passagem. E foi logo quando também, para você ter um respeito, digamos assim, com as marcas em publicidade, você tinha que estar dentro de alguma plataforma. Então, muitas meninas nessa época foram ou para o IG, ou para o UOL, ou para o Terra, dentro da parte de blogs. Só que a Isa, se você entrasse nesses lugares, você tinha lá, então, uol.com.br/blogs/achados da Bia. Só que se um dia eu saísse de lá, tudo que eu tivesse subido de conteúdo nesse tempo era deles, eu saía e eu não levava comigo. Eu teria que começar tudo do zero. Então, a gente tinha resistência. Só que estando dentro de uma plataforma dessas, você tem muito mais anúncio. Só que aí você também não vê se vai ter lá anúncio de eletrodoméstico, se vai ter anúncio de banco, vai ter anúncio de moda. Então, a gente tinha uma resistência, porque a gente também precisava de dinheiro. Então, como que a gente fez? Foi quando teve a grande sacada, acho que da Alice, de fazer o F-Hits, que acho que foi a primeira grande plataforma que tinha uma padronização e uma profissionalização das meninas e uma pessoa que entende muito de moda por trás. Então, a Alice, ela tinha assessoria de imprensa, ela tinha a parte de publicidade, cuidar de várias contas de marcas e pegou esse braço do digital. Então, foi quando realmente você conseguia terceirizar essa parte comercial de blog, de venda, que é o que a gente vê até hoje, né? O que tem de agências, enfim, que representam, não só representam as influenciadoras, como também trabalham muito nessa ponte de marca. E, assim, monetizar, eu vou te contar que é muito doido, porque como eu sempre fiz coisas em paralelo, uma coisa ajudava a outra, sabe? Acho que eu talvez não conseguiria ter vivido o primeiro ano 100% da minha publicidade, porque eu vinha de um salário fixo, né, de uma empresa como a Editora Abril, com todos os benefícios, e, de repente, eu estava sozinha ali. Então, você tem que ter um volume grande de publicidades para se equiparar mais ou menos ao que você ganha numa empresa. Mas a virada de chave foi quando realmente eu fui aí
para o F-Hits, e aí a gente tinha um volume de publicidade grande, então eu vou te falar que foi mais ou menos um ano e meio. Mas olha só, quando eu entrei no F-Hits, aí logo a Alice me chamou para trabalhar com ela na parte de branded content das marcas dela. Então eu fui assessora de imprensa e às vezes até ghostwriter, né, de alguns blogs de algumas marcas. Então assim, é difícil de eu te falar o quanto que, sabe, o que eu monetizei, enfim, a minha carreira foi baseada em resultados ali como influenciadora apenas, sabe? Mas, assim, hoje em dia eu vou te falar que é mais fácil do que era 15 anos atrás. Já é mais embasado, né? As pessoas veem o resultado que dá e tudo. Sim. E você tem caminho, sabe? Você tem para onde recorrer, você tem como ir atrás de uma agência e perguntar como eles te dão um direcionamento. Eu queria ter recebido as instruções que acho que hoje muitas pessoas recebem, sabe? O networking, que acho que é uma coisa que a gente não fala e que é tão importante. Eu acho que, assim, a gente está falando de 15 anos atrás e muitas pessoas que estavam em assessorias de imprensa lá atrás, hoje são pessoas que comandam e estão no marketing, estão à frente ali de grandes marcas, sabe? Assim, é muito doido pensar que é um mercado tão grande, mas que está ainda nas mãos de pessoas que estão ali há bastante tempo. Então, eu sempre falo que o bom relacionamento, o bom trabalho que eu fiz em diferentes frentes de trabalho, então, pessoas com quem eu trabalhei como personal no Cidade Jardim, hoje eu trabalho quando eu vou para uma semana de moda, é uma pessoa que está à frente de uma marca que vai me receber lá em Milão. Demais. Então, é isso. Se eu tivesse sido uma pessoa sacana, né, produzir uma roupa e não entreguei, sumir com a produção, ou prometi uma coisa e não fiz, com certeza isso teria me prejudicado de diferentes formas e talvez eu não estaria onde eu estou hoje nesse grau de relacionamento, sabe? Total, não. Todo mundo fala isso de relacionamento, que é a coisa talvez a mais importante, né, de todo o trabalho ali com internet e moda. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: uma coisa que você sente saudade daquela época que agora já não faz muito sentido, sabe? Então, não sei, desde chegar ali, fazer o achadinhos da Bia na rua, fotografar street style, me conta. Eu acho que essa, não vou falar calma, porque nunca era calmo, mas acho que essa coisa de ser menos acelerado, eu sinto muita falta desse trabalho em equipe, sabe? De todo mundo pensar junto, a gente ter ideias. Hoje eu acho que é muito solitário muita coisa. A gente pensa as coisas muito sozinhas e a gente é tão atropelado com tantas coisas que o tempo que era para eu estar criativa, né, pensando em coisas, eu sou cobrada com outras funções. Então, assim, sinto falta de uma equipe maior, sinto falta da convivência ali do dia a dia, porque acho que, como eu te falei, tudo para mim é inspirador. Uma história que você vai me contar pode virar uma pauta na minha cabeça. E eu sinto muita saudade, gente, de papel, né? Revista, assim, era uma delícia. Acho que até tirar tempo para você de qualidade de ver uma revista, ou mesmo de produzir, assim, sentar, fazer um mood board e falar: nossa, e essa modelo tem mais a cara. Hoje parece que é tudo, vai essa mesma, essa daqui não tem agenda. Sabe quando não é o que você escolhe, é o que sobra? Eu sinto um pouco que hoje em dia a gente está numa toada que é tudo muito no automático, assim. Então, com as próprias marcas, como eu falei, é o mesmo briefing para todo mundo. Às vezes você recebe briefing com Isa, ao invés de Bia, sabe? Isso acontece bastante. E aí, assim, é um negócio muito massificado e muito tudo muito igual, assim. Acho que falta um pouco até para as agências pararem. O que é a cara da Bia? Eu já recebi pautas que eu tive que falar: gente, isso não tem nada a ver comigo. Não consigo fazer. E de marca ficar chateada e depois me agradecer. Nossa, não acredito que te procuraram para fazer isso, mas foi um erro de comunicação. Então, assim, eu sinto muita falta da coisa realmente ser pensada, planejada, com... Aí é engraçado que eu falo, com o tempo parece que a gente ficava lá, né, na redação, assim, tomando café, conversando. Era sempre muito corrido, mas eu acho que era diferente. Próprias semanas de moda, sabe? Acho que tinha... uma coisa muito mais de envolvimento, de equipe. Hoje eu acho que até com uma coisa que é muito legal, que é o acesso a muito mais pessoas, acaba perdendo um pouco a importância até de veículos ou profissionais mesmo que estão há muito tempo e que têm como entregar coisas diferentes, sabe? É delicado até falar isso, porque tem o lado bom também dessa democratização, mas eu também sinto falta dessa época que tudo era mais valorizado, sabe? Total. E você acha que foi isso que mais mudou de lá para cá? Você estava falando, você quer que eu te conte, né? O que eu mais sinto que mudou de lá para cá? Você acha que talvez tenha sido isso, que, enfim, as coisas acontecem muito mais rápido, com muito mais pressa? Eu acho que sim, mas
por outro lado, uma coisa que eu acho muito boa, né? Pode até parecer contraditório com o que eu estou falando, a gente tinha poucos formadores de opinião, né? Assim, pensar na moda. Então, a gente tinha como a Vogue pensa, como a Elle pensa, o que eles estão colocando. E, mesmo assim, uma equipe de 30 pessoas dentro da revista, a gente tinha que seguir um perfil. Eu acho muito mais legal e muito mais bem-vindo e muito mais gostoso você poder escolher com quem você vai se identificar e de quem você vai consumir, ou aquela pessoa fala a minha língua, eu não me sinto excluída por ela. Então, acho que hoje a gente tem um leque de possibilidades que é muito legal. Né? Acho que tinha as revistas, depois eram os artistas, depois tinha uma ou outra influenciadora. Hoje em dia, sei lá, você pode ser uma micro-influenciadora, você pode ser uma pessoa ali legal no seu grupo e que você dita ali comportamentos ou consumos ou marcas. E isso é muito legal. Isso é um movimento que eu vi muito. Acessibilidade, eu acho também, sabe? E até com as marcas. Acho que, pensa, hoje em dia tem broadcast ali, você está divulgando o seu desfile em tempo real para o mundo inteiro no seu Instagram. Então, assim, muita coisa mudou, obviamente. A gente está falando de não ter redes sociais como a gente tem hoje, de não ter convites para ir. Você imagina que uma editora de moda de uma revista do calibre que é Elle, era uma pessoa que ia. E olhe lá, e, assim, em alguns desfiles. Hoje em dia, a gente, como influenciadora, às vezes recebe vários convites para várias coisas, sim, que é muito legal. Mas isso que eu estou falando, hoje eu posso escolher se eu vou ver a cobertura da Prada da Isa, do Still the Look, da Bia, entendeu? Da revista, de acordo com o que faz sentido para você. Então, isso mudou muito, é muito bem-vindo. E eu acho que a valorização, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a gente estava trocando antes de começar, sobre o crescimento das marcas nacionais, né? E como mudou o cenário, né? Porque a gente tinha numa São Paulo Fashion Week muitas marcas desfilando, mas era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Hoje acho que existe uma valorização, uma proximidade, um reconhecimento, um incentivo à moda nacional muito maior do que era lá. Como você sente que era? Conta pra gente. A gente estava falando mais cedo dos desfiles, que eram assim, era uma coisa de louco, né? Uhum. Com muito investimento. E hoje a gente percebe que o investimento na moda diminuiu bastante, sim, né? Uhum. Então, o que você sente que mudou bastante de lá para cá? E qual é a parte positiva e negativa disso? É difícil, porque a gente está falando, às vezes, de pessoas ali apaixonadas que sentem falta, né? Já conversei com vários amigos profissionais. Ai, saudades do desfile. Eu lembro, a primeira vez que eu fui para uma semana de moda fora, foi, inclusive, com a Alice, que só de lembrar, assim, me emociono, foi um desfile da Burberry. E a gente estava ali, naquela estrutura maravilhosa, montada ali nos jardins do castelo, e choveu na passarela e estava tocando Everlasting Love, do U2, que é uma das minhas bandas favoritas. E eu estava ali, tipo, a um passo da Sienna Miller, a um passo da Grace Kelly, de, tipo, pessoas que a gente sempre sonha. Era emocionante, sabe? Você via um desfile e você falava, gente, você passava toda a essência da marca ali. Foi um tempo muito bom, nostálgico, mas que também era de excessos, né? Então, assim, tinha toda uma discussão em torno disso tudo, mas que, para quem ama moda, era muito lindo, era muito gostoso, era moda de verdade. Então, até aqui, São Paulo Fashion Week, de repente começou a virar uma coisa bem comercial, mas que eu não recrimino, porque eu acho que são outros tempos, sabe? A coisa até de cortar os excessos para que você enxugue, que você consiga trazer uma moda até mais acessível, mais comercial ou para mais pessoas, isso faz parte do processo. Acho que quando a gente fica muito saudoso, é legal, né? Você lembra, mas tá, e aí? Como que a gente pode fazer diferente, né? Hoje, enfim, os desfiles que a gente vê muito mais representatividade, a gente vê muito mais uma moda possível. Acho que deu até um baita bafafá esse último desfile da Chloé, né, que é com a Ximena, que realmente resgatou códigos da marca lá de trás, mas uma moda super possível, né? Assim, ainda mais que a gente vê eles estavam indo para um lado mais minimalista, mais inacessível, e de repente volta com uma Chloé que é o que era, com a sua essência, que é um pouco o que o Sabato de Sarno também fez para a Gucci, né? Durante muito tempo o Michele, eu sou maximalista, eu amo o Michele, acho maravilhoso, acho criativo, mas é isso, assim, é legal, vendeu para caramba, fez, mas e aí? De tempos em tempos a gente tem que dar essa chacoalhada e trazer e olhar muito para a nossa consumidora. Eu acho que tanto as revistas como as marcas não tinham esse olhar tanto para a demanda que a gente coloca tanto em pauta hoje em dia, sabe?
Muito legal, gente, mas assim, eu vou andar com salto 15, agulha, né, num sapato que me machuca o dia inteiro? São outros tempos, sabe? A mulher, ela sai de manhã e ela tem que poder adaptar na sua rotina com acessórios ou com a própria moda o que faz sentido para o lifestyle dela. E eu acho que isso cada vez vem mais de encontro, né, esse tipo de comportamento com o que as marcas têm feito. Né? Olhar não só para fora para a inspiração, que coitadas, elas sofrem, elas também são cobradas de serem criativas, né? Mas no meio disso tudo, tá, o que vai vender? O que eu vou trazer os códigos da marca? Isso talvez implique em não atender todo mundo, vou ter que entender um nicho menor, mas talvez esse nicho vai comprar tanto que vai justificar essa minha mudança. Então, eu acho que assim, não tem muito, o que mudou, o que eu sinto falta, não. Acho que é um movimento constante. Né? A gente acabou de ver as meninas, as Olsen, proibirem celular no desfile delas. Eu ia falar isso agora. Foi num mundo, uma polêmica gigantesca. Exato. Sobre o acesso, né, à informação, mas também, será que, enfim, tudo precisa ser divulgado? Sim. É uma discussão muito. Você está assistindo o seriado do Balenciaga? Não E é super ainda. legal para quem não assistiu, né? Depois, ele tinha uma coisa muito com a imprensa. Ele, assim, não quero saber o que a imprensa pensa. Eu estou fazendo a minha moda, na qual eu acredito. Ele achava que atrapalhava a imprensa e a divulgação. Ele não ia conseguir atender tudo aquilo. Ele não queria criar para todo mundo. Então, é muito maluco você pensar que talvez o que as marcas mais deveriam desejar, ou, né, espera-se que deseja, que é essa divulgação de todo mundo o tempo todo, fazer um movimento contrário. Vira, inclusive, pauta. Né? Então, assim, ela ali... Se não chamou atenção pelo desfile, chamou atenção por uma atitude diferente. Sim. Um monte de gente falou assim, será que isso é uma jogada de marketing, de não divulgar e todo mundo falar sobre isso? Ou, na verdade, elas só queriam que quem estivesse lá realmente estivesse lá e depois elas divulgariam, né, as fotos do desfile. Sim. Ou divulgar, postar menos, ou colocar só campanhas, né? Assim, ou não vou transmitir meu desfile. Eu acho que existe, assim... Por que não? Daqui a pouco a gente vai estar aqui se encontrando de novo, falando, lembra aquela época que ia todo mundo no desfile? Eu acho que já reduziu bastante, tá? Eu acho que teve uma época que era assim, convite para todo mundo e acesso para todo mundo, e até quem trabalha mesmo com moda reclamando de... É um termo até ruim, mas o circo da moda. Fica aquela coisa naquele burburinho de ser fotografado, de chamar atenção, de estar ali na frente, que até atrapalha quem está ali fazendo o trabalho mesmo de crítica, de ir e realmente fazer uma análise do desfile. Acaba sendo muito mais para ver e ser visto do que, de fato, você tá ali para avaliar um desfile, né? E o famoso, que eu falo, a grande crítica, que era a minha cobrança e que eu... Né? Acho que vocês também aqui no Estúdio Look têm essa preocupação. Se você vai falar, você não vai falar, é Mara, é lindo, eu amei, é seu gosto pessoal. Você tem que buscar entender por que ele fez essa temática, por que ele foi buscar inspiração lá, o que ele quis provocar com isso, que pode ser um movimento que esteja acontecendo no mundo que faça com que essa pessoa provoque isso. Por que elas fizeram, né, esse desfile, causou e todo mundo ficou bravo, né, ou não quis... prestigiar. Então, assim, a gente tem que entender também e respeitar esses movimentos que são naturais. E aí, assim, é completamente diferente de quando a gente ia, assim, em todos os sentidos. A agilidade, né? A gente recebia as coisas, Isa, e ia fazer, sei lá, Semana de Moda em setembro, a gente saía com um especial de desfiles em outubro, junto com a edição de outubro. Então, é outro ritmo, é outra pegada. Acho que a preocupação também em trazer informações era outra. Né? O nível de... Falou que você se aprofunda ali na temática é completamente diferente. Então, não tem certo e errado. Eu prefiro que tenha menos acesso e seja mais profundo. Não, prefiro que todo mundo tenha acesso e seja mais rápido, ágil, é maravilhoso. Então, assim... É muito do que faz sentido para você, sabe? Do que faz sentido para o veículo ali, o que faz sentido para a marca. Se ela quer resolver fechar para todo mundo, não vai ter backstage, respeita. Ela não quer que tenha backstage porque tem uma estratégia ali por trás, sabe? Não, e só a título de informação, a revista saía com um especial de desfiles em outubro, né? Basicamente um mês depois. E hoje em dia, se você posta 2 dias depois, é considerado atrasado, desatualizado. Nossa, você tá postando só agora. Eu, algumas vezes, já pensei, sabe? Será que vale falar sobre esse assunto que aconteceu ontem? Tipo assim, não falei sobre isso, sabe? Essas mudanças, a dança das cadeiras dos estilistas, saiu Pier Paolo, quem que entrou, assim, se você come mosca, eu falo, né? Tipo, meu Deus, esqueci que isso aconteceu hoje, eu vou falar, todo mundo já falou. E a gente tem um senso, acho, de se comparar, e a pessoa já fez, ela já fez super completo, eu não vou fazer.
gente, faz. Porque quem te segue quer saber a sua opinião sobre aquilo. Ela pode ter visto em 30 outros perfis que ela segue, mas quer saber o que você pensa sobre isso. E é muito doido que eu tenho sentido que cada vez mais, quando eu abro a câmera e jogo a real, por exemplo, tá? Eu sou consultora de moda também. Tem várias coisas, né? Vários conceitos que as consultoras de moda aplicam nos seus atendimentos que eu não concordo. Que eu tive que estudar para entender, para ver concordo ou não concordo, vou aplicar com as minhas clientes e seguidoras ou não. Mas antes eu tinha um pouco de medo de colocar para fora, sabe? De colocar a minha opinião, de ir contra. Hoje em dia, eu acho que cada vez que você se expõe e coloca a sua opinião, óbvio, respeitosa, né? Você cria muito mais vínculo, você cria muito mais proximidade, você cria... É impressionante assim, os resultados, o engajamento. A pessoa fala, nossa, ela falou disso. Eu ouvi o que ela queria dela, não, né? Não acredito que ela teve coragem. Sim. Admiro muito, vou seguir, até né? do gostei, não gostei, faz sentido, não faz sentido. E não gostei de opinião pessoal, mas achei que, poxa, estava vindo um trabalho maravilhoso e a pessoa deu 30 passos para trás e está fazendo uma moda comercial que eu não... Tudo bem, você está embasando ali o que você está pensando sobre aquilo, sabe? E é isso, vai ter gente que vai gostar de você ser afrontosa, vai ter gente que vai achar, não, que você tem que dar o serviço ali mais completo possível e você não é essa pessoa que vai dar, ela vai buscar em outro lugar. Eu acho que isso é muito gostoso de hoje em dia, você também ter muitas possibilidades de veículo, de inspirações, do que você acredita, sabe? Então, é muito difícil quando a pergunta é o que melhorou, o que piorou, porque eu acho que tem das duas coisas, sabe? As coisas mudaram, né? Eu acho que é isso e tudo certo. Quando você falou de que cada veículo dá, e às vezes eu penso, não vou dar. Enfim, teve uma situação muito engraçada esse ano, que foi da meia vermelha. Meia vermelha, tendência inverno, e a gente não deu. A gente escolheu não dar, porque, enfim, a gente queria... a gente estava com uma estratégia diferente, a gente queria vender e tudo certo. E aí chegou uma discussão, falou, por que a gente não deu a meia vermelha? Eu falei, não, a gente estava com uma estratégia e tal. Eu falei, não, a gente tem que dar, tá todo mundo falando, vai parecer que a gente está desatualizado. Eu falei, tá, então a gente não vai dar. Tipo assim, a meia vermelha vai ser tendência do inverno. Vamos falar outra coisa. Porque, assim, absolutamente, Ellie já tinha falado, Glamour, todo mundo já tinha falado sobre a tal da meia vermelha. E a gente falou, tá bom. A gente fez um post assim, que a meia vermelha vai ser tendência no inverno, todo mundo já sabe. Mas aqui estão, sei lá, 9 formas de usar e ficar estilosa. Foi o post que mais performou. Então, de fato, é isso, né? As pessoas querem saber a sua curadoria, né? O seu jeito de dar informação. É muito doido isso. E várias vezes, eu lembro quando estava no Moda It, a gente fazia uma pauta e eu brincava, falava, gente, tem alguém do Moda It lá no Studio Look, tem alguém do Studio Look aqui no Moda It, porque é um senso comum, todo mundo está vendo, está fazendo, sites lá fora estão colocando, influencers que a gente segue estavam colocando, e é isso. Tem uma hora que você fala, cara, tá todo mundo usando, ou todo mundo fez isso no desfile. Eu falei para a Dri, a gente tem que fazer um post de botas cussards, né, as botas over the knee mais altas ainda. E aí a gente deixou de fazer, e de repente a gente já viu fazendo, falou, tudo bem, quando for para eu usar, eu tiver a minha, vai ser o meu jeito de falar da bota, eu vou trazer de uma outra forma. Então, eu acho que todo mundo que é criador de conteúdo acaba se comparando e fala, putz, a outra pessoa já deu. Não acredito que eu perdi essa. Já fez antes, tal. Mas eu acho que é isso, desapegar um pouco e, qual é o meu jeito de usar a bota? Vai ser completamente diferente do que uma influenciadora que vai falar simplesmente, sei lá, dos desfiles minimalistas que colocaram a bota alta. O meu vai ser pluma e pompom e vestido, entendeu? É um outro jeito. Então, acho que tá tudo bem, sabe? A gente tentar fazer diferente é bem-vindo, mas tem coisas que vão se encontrar ali, não tem como. E Bia, conta pra gente, você estava no Moda It, né? E foi... Eu esqueci a palavra, mas você começou a trabalhar no seu Instagram junto? Como é que foi? Foi uma decisão do tipo assim, vou parar com tudo, vou entrar com o meu Instagram para trabalhar. Porque hoje, se vocês não acompanham, acompanhem a Bia Perotti no Instagram. É um conteúdo muito legal, com muitas dicas de brechó também, né, de second hand. Então, assim, conta pra gente como que foi essa decisão de falar, putz, já tinha um blog, né, mas o Instagram meio que virou tudo de cabeça para baixo. Muita gente parou de postar no blog, muita gente decidiu colocar os dois juntos. Como que foi para você o surgimento do Instagram? Sim. A gente, na verdade, eu lancei o blog em 2011, então acho que eu vou falar para você que de 2011 até 2016, ali uns 5 anos,
bombou muito, foi onde, enfim, fiz muitos trabalhos. Uma coisa que eu acho que eu fiz diferente, assim, né, por volta, acho que 2015, foi que eu percebi que eu poderia trazer outras pessoas para escreverem, pessoas que eram profissionais nas suas áreas, não só pessoas físicas, mas como empresas. Na época, a Teresa Pérez escrevia, então, de turismo. A gente tinha pautas que a Constância escrevia até de casamento. Então, eu fui pegando o meu network e convidando pessoas para escreverem. E aí, ao invés de Achados da Bia, virou Os Achados, por Bia Perotti. Então, acho que foi uma mudança legal, assim, de uma sacada que eu fiz. Primeiro, que eu falava, gente, tem muita gente que tem muitos achados muito legais. Vou trazer isso desse jeito. E as collabs que eu fazia, Isa, muitas vezes eu não tinha como vender, porque a marca não tinha site. Então, onde eu vou divulgar minhas collabs, né? Fora eu usar. E aí eu lancei o Shop Achados na época. Então, eu vendia. Só que, olha isso, a gente está falando de pouco tempo atrás, não existia marketplace. Então, muitas vezes eu fazia collabs com marcas que elas não tinham como vender e eu também não tinha a estrutura, né, a plataforma. Então, eu fazia, na verdade, produção de conteúdo e aí para onde eu direcionava a pessoa para comprar? É muito doido, sabe? Então, eu falo que às vezes eu fiz algumas coisas um pouquinho antes do timing, né? Até eu falo, o Shop Achados dá vontade de resgatar hoje. Por que não? Eu resgato isso mais para frente com second hand, com vintage, com garimpos pelo mundo, porque hoje em dia acho que as pessoas entendem um pouco mais essa coisa da curadoria, de ter algo online ali que dá as collabs e de tudo mais. Então, assim, para diversificar um pouco do trabalho, igual você falou, putz, fiz o blog. Depois eu fiz isso dos achados, que eu tinha essas pessoas, então eu tinha jobs com essas marcas. Então, job de turismo, com alguma marca de turismo, envolvendo essa pessoa. Então, comecei a ser, às vezes, meio agência também de quem estava escrevendo para mim. E a parte dos shops também, era a divulgação de marcas novas, então a gente cobrava um FII, aí a pessoa estava ali. Então, assim, eu fui tentando fazer ao longo dessa trajetória, porque assim, muita influenciadora blogueira virou estilista, né? Ou desistiu de tudo, ou vendeu sua empresa, tal. Aí eu fiquei muito tempo, depois dos shops, tal, só com publicidade. E aí eu sentia falta de trabalhar em empresa. Foi quando me ligaram, um headhunter falou, olha, tem uma vaga para trabalhar no Moda It como editora de conteúdo. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou. Eu estava até numa fase meio... acho que foi nessa transição que você falou de redes sociais. Tipo, será que o blog ainda tem potencial? Sabe? Já fiz tanta publicidade. O que vai mudar do blog? Aí, as redes sociais eram, a princípio, uma coisa muito de lifestyle, né? Eu não via muito uma coisa de propaganda ali. E aí, quando eu fui para o Moda It, teve uma fase também de trabalhar ali com a Alice, que a gente fez o F-Hits Shops, né, que também era um pouco de compra e look da Influ, mas ele também titubeava, assim... Bom, a gente tinha o Still The Look, né, que já fazia isso maravilhosamente bem. E aí a gente, enfim, para se reinventar, estava meio desgastado ali o look do dia. Então, eu fui para o Moda It, e aí foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente com o Marketplace. Eu falei, nossa, olha que legal, quanta marca tendo, né, suas lojas, né, no mesmo lugar, enfim, numa mesma plataforma, é que eu posso produzir conteúdo e colocando essas marcas todas à frente. E aí, só que assim, logo eu engravidei, eu fiquei um tempinho lá, e ao mesmo tempo eu falei, putz, sinto falta também de ter tempo para fazer as minhas coisas. Porque é muito trabalho, né, Isa? Assim, por mais que eu quisesse trabalhar em outra empresa, foi uma época que até eu conversei, falei, acho que eu vou trabalhar no Still The Look, conversei com a Cata na época, com a Manu, e a gente toda hora quebrava a cabeça de como a gente fazer, né, coisas diferentes com a nossa expertise, a bagagem de ter trabalhado em tantos lugares, para a gente realmente não ser mais uma rede de influência ali, né? Então, foi quando eu acho que culminou com a gravidez, seguida de uma pandemia, que aí eu virei e falei, tá, o que eu posso fazer, né? Vou jogar tudo fora, falar, putz, vou ficar ali postando minha vida no Instagram, não sei quando que vai ter anúncio de marcas de novo. Foi quando eu tive a sacada de trazer tudo que eu pensava da moda, que às vezes ia até um pouco de desencontro com os conceitos de consultoria de moda, mas eu vou jogar real, que eu sentia que quando eu colocava real e o que eu pensava ia muito bem. Então eu criei um curso que não era um curso de moda, era um curso de essência, de autoconhecimento quase para a moda. E foi muito bom, foi tipo um sucesso. A gente teve muitas turmas. E aí eu comecei a entender que
Aonde que eu ia muito bem? Quando eu colocava para fora esse repertório desses anos todos, de coisas que eu testei na prática e que fiz e que fui sentindo que, de fato, eu fazia para mim, na minha vida, né? Porque é muito doido, foi o que eu te falei, eu sou Bia, pessoa física ali, e Bia PJ, então o que eu fazia que chamava a atenção das pessoas no estilo? O que eu estava fazendo de diferente? Onde que eu ia buscar meus achados? Aí, putz, tem bastante de second hand quando eu uso. Tem muito da coisa dos brechós do garimpo. Mas tem também a coisa de eu ser fiel à minha essência. Não tá toda hora indo atrás de toda e qualquer tendência. Então, eu comecei a mapear as coisas que eu achava que era uma fórmula do sucesso. Eu não gosto de falar fórmula, mas coisas que ali, quando a pessoa fizesse, né? Fizesse esses exercícios, a gente até brinca, era tipo um Chico Xavier. Você saía com, né, tudo ali psicografado, que era uma forma de você chegar ali à sua essência e realmente começar a praticar o que era o seu estilo. Tanto é que chamava a sua moda, né? Era muito como você faz as suas coisas. Você pode ter ali um trilho, mas você chegar no seu resultado. E aí foi quando também comecei a sentir que isso dava para extrapolar para as empresas. Então, claro, tem apresentação de coleção, sim, mas dentro das coleções da empresa, o que é para cada estilo que a gente falaria? Ou será que vale a pena a gente classificar em estilos? Ou dentro de uma Renner que a gente está falando, todas elas vão atender várias tendências e vários estilos, mas umas mais assim, outras mais assado, sabe? Então, acho que essa matemática e essa forma assim de colocar as coisas agradou bastante. E aí eu acho que, não sei se por conta de pandemia, das pessoas repensarem o consumo, acho que foi uma coisa que chacoalhou todo mundo. Acho que a gente vem vivendo, né, uma conscientização muito maior. Eu sou da época que, quando a gente falava de moda circular, era muito focado a sustentabilidade no sentido materiais sustentáveis, sabe? Reciclar as coisas. Não era usado como uma ferramenta também de estilo, sabe? É sutil a diferença, mas assim, lógico que o primeiro benefício, quando você faz a moda circular, enfim, você compra no seu próprio armário, ou eu vou na sua casa, eu pego coisa, a gente troca, a gente empresta, eu põe algumas coisas para vender, isso sim também é moda circular, mas como uma ferramenta de styling, de essência, de comunicação da sua imagem, isso não era muito falado. E eu sou uma grande defensora, e eu sinto que, por mais que eu fale disso há 10 anos, né, 15 anos, desde quando eu saí da revista, as pessoas têm muita dificuldade ainda. Como garimpar? Mas eu chego no brechó, o que eu faço? Como que eu garimpo? Como que eu posso trazer esse comportamento para o meu dia a dia, né? Isso ser mais fácil. E aí isso acabou tendo uma possibilidade de se tornar um negócio e tem se tornado. Então, é muito doido como as coisas vão passeando, né? E você vai sentindo. Talvez, sei lá, hoje eu tenha um site que eu vou resgatar coisas lá da época da Abril, que eu nem era do editorial, era do marketing, combinado com a minha experiência da Modaite, de gerar conteúdo, mas com o marketplace já ativo, né? E realmente vender aquele produto, ter o produto físico ali para vender, com toda a experiência disso, de influenciar as pessoas em prol de não só compra, 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 mas cara, dá para você consumir de forma sustentável, né, colocando a sua essência para fora, consumindo de uma forma não desenfreada, de várias pessoas que, no fundo, você vai sentir que o seu armário trabalha para você, sabe? É muito, muito maluco, mas é uma fórmula ali que você... fala, quando você desliga a antena de... É um overpost o dia inteiro, né, Isa? A gente é muito bombardeado com muitas coisas. Eu acho que até no trabalho, assim, quando você vira e desliga um pouco e fala, tá, no fundo, toda vez que eu vou me vestir, onde que eu busco inspiração, na real? Quais são as marcas que eu gosto de olhar e que faz um trabalho de styling, ou, enfim, de coleções, uma atrás da outra, que são coerentes, né, frequentes, e que eu consigo trazer para mim? Quando você para e tem essa consciência, cara, eu falo que abre um portal ali. Você... fica muito mais menos influenciado, mais original, crítico, né? Mais crítico, mais original, e você não engole qualquer coisa, sabe? Então, nosso trabalho é muito maravilhoso quando a gente consegue chegar nesse nível, assim, sabe, com a pessoa, de provocar. Não é que eu estou usando aqui para você comprar, é outra provocação.
É outra coisa que eu tô falando aqui, sabe? É uma ferramenta de estilo, né? Não é um compro que eu tô usando. Hoje o seu look é todo second hand. Conta pra gente. A saia eu comprei... Ela é bem, né? Tem uma carinha ali de leste europeu, meio russa. Essa placa aqui, que é um broche, eu comprei na Argentina de uma tribo de lá. Olha que legal. Tinha uma lojinha assim que vendia. O meu anel é um broche, também era um broche que eu transformei em joia. E o top e a bota não, são atuais. Que eu também gosto de fazer essa misturinha, sabe? Eu acho muito legal, porque é isso, né? O look conta uma história, seja de uma viagem ou de... Enfim, eu acho muito legal ali a forma que... enfim, a moda circular funciona para você. É uma coisa que... Acho que você é muito conhecida por isso, mas também é uma coisa que eu acredito que é o futuro, né? Porque o consumo desenfreado hoje é o que a gente tem e a gente vê que não dá certo, né? Então, é muito legal, de verdade. É uma forma de expressão, né? É muito doido, porque a pessoa ela pode continuar sendo clássica, sei lá. Eu sou super clássica, totalmente diferente do seu estilo. Eu falo, mas você também consegue achar itens clássicos num brechó. Mas se a pessoa não tem esse autoconhecimento do que é o clássico para ela, do que ela se, né, como que ela se veste, ela se sente bem, se sente empoderada, se sente confortável, não é que ela vai conseguir comprar no brechó, ela não vai conseguir comprar em lugar nenhum. Ela vai simplesmente seguir o que as pessoas estão falando, né, o que é tendência, e dificilmente ela vai ter um estilo marcante, né, um estilo pelo qual ela é reconhecida. E aí eu falo que isso acaba frustrando, porque é aquela sensação de que você tem um armário cheio, mas que não te atende, ou que não te representa. Eu tenho essa característica, e aí, assim... Influência da minha mãe, que gostava dos anos 70, que mandava fazer as próprias roupas, que fazia... Minha mãe fazia upcycling. Tipo, você pensar nisso, lá nos anos 80. Então, ela comprava um vestido lá e tá, mas assim... Como que eu posso deixar ele mais minha cara? Aí põe uma franja, sabe? Ou colocava uns pompons, ou fazia uma barra toda desconectada com outro tecido. Então, assim, eu tive a sorte de crescer num ambiente onde isso, para mim, era... verdadeiro, né? Isso, a gente vinha do interior de São Paulo para garimpar coisas de decoração antiga. Então, eu cresci num ambiente muito aberto e que valorizava e trazia isso para o dia a dia. Então, não dá para também esperar que a pessoa simplesmente fale assim, vamos lá, vamos ali na feirinha, né? Do Bexiga no fim de semana. A partir de hoje... Trazer coisas. Acho que tem uma coisa de gosto pessoal. Eu sou uma pessoa que gosto de usar coisas que remetam a outras tribos, outras etnias, outros costumes, né? Estampas, modelagens. Mas é um pouco da minha característica de estilo mais criativo. Eu amo contar a história, de onde essa saia, como que fiz, quem eu mandei fazer, era da minha avó, eu reformei, isso daqui era um broche, meu pai me deu, e aí eu fui lá e transformei assim. Acho que tem muito a ver com personalidade também. Mas se a pessoa quer ser mais sustentável, ela tem muitas formas, e inclusive, se ela quer seguir tendência, você fala assim, não, Bia, tipo, eu sou fashionista mesmo. O último grito da moda é o que eu quero. Experimenta comprar num brechó. Tem como, né? É uma jaqueta de franja, tá? Western, né? A gente tem aí Beyoncé agora, Texas. Vai num brechó, vê uma jaqueta, né, de franja, um cinto com fivelão. Tenta buscar coisas que vão te fazer feliz, vão te agradar, seja uma tendência ou seja seu estilo. No armário, eu falo assim, começa então, já que você não quer comprar num brechó, que é de outra pessoa, vai no armário da sua tia, da sua avó, da sua mãe, né? Depois fala, putz, beleza. Não consigo usar roupa? Começa com acessório, né? E por que você não consegue? Tenta desmistificar, por quê? É energia, né? Porque o povo fala disso, é energia. Pois é, o povo fala... Não, nada a ver. Sabe, eu ia te falar que sustentabilidade é o futuro. Falando um pouco de futuro ali, me conta o que você espera ali do futuro da moda, né? Eu sei que é impossível a gente prever alguma coisa, mas, enfim, com toda a sua expertise, conta pra gente como que você imagina ali o futuro, tanto da consultoria de estilo, enfim, um pouco ali de todas as suas expertises, né? Que acaba passando por várias coisas. São muitas frentes, mas acho que alguns temas assim que a gente poderia levantar... Eu acho que muito a coisa do humanizar a marca, mas não a dona aparecer falando ali no Instagram, mas trazer um pouco da proximidade de como que você pode ser mais aberta e criar um canal de comunicação e até de divulgação para o seu público que seja legal. Você não precisa sair da sua estética. A gente tem, por exemplo, a NK. A NK é uma multimarcas maravilhosa, com roupas lindas, a marca própria, e também traz coisas de fora. E que de um tempo para cá ela tá com uma parte de branding, de comunicação muito legal. Tá genial, né? né? E a gente vê assim, não só com a estética dos vídeos, mas
a Nata ali com a Helena, com a Stephanie ali, fazendo as compras e mostrando os bastidores, olha o que vem por aí. Gerar essa proximidade, essa expectativa, esse canal com as... Estou dando exemplo aqui, né, da NK, é muito interessante. A Nath Roja, que é do Roupartilhar também, tem um trabalho ela é genial. super legal. Ela é uma pessoa, né? Eu falo, a imagem dela já é super legal. Ela é uma pessoa que tem essa curadoria especial, muito de marcas nacionais. E ela tem um trabalho também filantrópico, né? De doação, cada peça que você compra. Que eu acho que esse lado social, ele é necessário, ele vai ser cada vez mais cobrado, não cobrado de você tem que fazer, mas bem-vindo, né? Eu acho que ao olhar de todo mundo, de realmente abraçar essa cadeia, sabe? Como você pode fazer mais pelos seus fornecedores? Como você pode fazer mais pelo seu público, né? Para os seus stakeholders ali, literalmente. Comunicar ali com o público que você está fazendo. Eu acho que essa coisa da verdade, se a gente for falar, sabe? Mesma coisa com as marcas. Mostrar, gente, sabe por que custa caro? Vou te contar, né? Sabe por que isso daqui é o que é, sabe? Sabe de onde vem esse algodão? Sabe de onde vem sabe quanto custa esse trabalho de bordado? Do tecido da sua saia. Os bordados, sabe? Ideia, né? Você vê uma peça pronta, você fala, você está vendo? Essa peça aqui demorou X dias para fazer, porque está vendo essa senhora? Ela sentou e ela ficou 12 horas por dia fazendo isso, assim, sabe? Então, contar histórias. A gente fala muito de storytelling, eu acho que para as marcas, e aí acho que até você vai falar, consultoria de moda e imagem, cair um pouco também essa questão das fórmulas. Eu acho que é cada vez mais customizado, mais humanizado. Tem uma coisa de você contar a história. Se você, Isa, vir e falar, não, eu acredito nos estilos universais, eu acredito em biotipo, conta, então, a história do seu jeito, o que funciona, o que você acredita. Porque eu acho que tudo que é muito massificado, ou tudo que você tenta copiar, o ser autêntico, quando a gente fala, é muito legal a pessoa ser autêntica na moda, no jeito de se vestir. Seja autêntico também na sua comunicação, na sua coleção, na sua busca, na forma de contar, você não esconder, você ser acessível para essas pessoas estarem ali. Ou, por exemplo, gente, olha, essas roupas têm uma coleção antiga, vou fazer um upcycling com a marca tal, vou buscar alguém que faz um trabalho interessante. Eu acho que eu falo muito, né? A gente não sabe, mas o futuro também, como a gente falou aqui, dos desfiles de marcas consagradas, olhando para a sua cliente, ouvindo o que ela quer, analisando de fato o comportamento de consumidor, o que elas estão desejando, o que você está entregando, sabe? A gente tem passado por mudanças, eu acho que é bizarro a gente pensar que em pleno 2024 ainda existam. A gente acabou de ver um match, cara, um red carpet que as pessoas não conseguiam se mexer. Para mim, assim, isso é inconcebível, a gente lutar tanto por tantas coisas. E aí, de repente, você está num evento de moda que ainda existe toda uma leitura e um entendimento de que para ser legal e você tem que estar ali desconfortável, né? Ou você tem que usar uma coisa passando por cima de várias outras. Total. Então, eu acho que essa coisa da verdade de você não ter muito medo do julgamento no sentido... Tem espaço para todo mundo, sabe? Foi a mesma coisa quando você fala. Você vai falar de meia vermelha de um jeito diferente que eu vou falar. Então, o storytelling, de como que você constrói aquilo, de como que você justifica você ser daquele jeito, é muito bem-vindo em todas as frentes, todas as partes da moda, sabe? Seja você uma consultora, seja você uma marca, seja você um estilista ali, independente, que não tem um nome, né? Uma marca ali por trás. Você realmente é o rosto e o nome da sua marca. E as próprias revistas, né? A gente tem revistas aí impressas ainda, mas que são cada vez mais fiéis às pautas que são verdades para elas. Não adianta você virar e falar, nossa, eu tenho uma revista aqui, então, putz, ela tem que ser comercial. Não tem que ser comercial. Ela pode ser uma revista totalmente inspiracional e que vai crescer e realmente ter um público exatamente por ela ser assim, né? Por ser diferente. Então, essa busca, eu acho, de se observar, de fazer aquilo e comunicar essa verdade para o público, que cada vez está mais próximo, é o futuro. E aí a gente entra muito com a questão acho que de sustentabilidade, até nessa parte de cobrança assim, das pessoas, da gente ser melhor para o mundo ali, né? Então, assim, a gente falava disso 15 anos atrás, tinham poucos brechós, não existia essa responsabilidade. Até que a gente vê em grandes fast fashion o selo, né? Isso daqui foi reciclado, isso daqui foi feito com menos água, isso daqui. Então, não tem como a gente fugir disso. E não só pessoas que trabalham com brechós, eu acho, Isa, assim,
Você não precisa ser desse mercado, sabe? Para você também pensar em fazer diferente. Foi que eu acabei de dar uma palestra para o Sebrae, lá em Minas, e era falando o futuro, né? O futuro é circular, né? Na verdade, o presente já é circular. Porque como que marcas, lojas, empresas podem trazer isso um pouquinho no seu dia a dia? Fazer ações, sobrou um estoque, eu vou fazer uma ação com um artista que vai fazer uma interferência aqui no que restou. Não, vou doar essas coisas, vou fazer um dia solidário. Você tem como trazer e começar a estimular isso no seu cliente. Seja você uma revista, seja você uma marca, seja você uma consultora, você tem como ir plantando a sementinha e ensinando mesmo as pessoas como elas podem ser mais sustentáveis, sabe? Não, demais. Baita resposta. Amei. Amei é difícil, mesmo. assim, a gente não tem resposta, né? Eu falo um pouco do que eu vou sentindo e vendo que faz sentido com o trabalho com as marcas, com as clientes, e eu sinto isso. Não tem uma resposta mirabolante, é o que faz sentido para você. Total. Você é uma marca pequena no interior lá de Minas e que faz um super trabalho. Você é influenciadora da sua cidade. Né? Você, como uma marca ali, você está influenciando todo mundo ali. Como que você pode fazer isso? Trazer, mas eu não trabalho com second hand. Por quê? Ainda. Né? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Acho que é uma pergunta que fica aí para a gente, você que está assistindo, né? Com que você trabalha, como você pode trazer esse consumo, né, mais consciente, essa moda mais circular? Boa. Infelizmente, estamos nos minutos finais. E, Bia, a última pergunta é a seguinte: quem você adoraria ver aqui no The Look? Nossa... Uma pessoa com quem eu tive contato recentemente e, além de ser um super profissional, é uma pessoa muito querida, que eu acho que também pensa muito como eu, essa coisa da autenticidade, de você buscar a sua essência, é o Arlindo. Ele é demais, assim. A gente já se acompanha, já segue há muito tempo, e eu tive nesse painel aí do Sebrae com ele e foi muito bacana vê-lo no palco. E a gente tinha muitas coisas semelhantes até na hora da apresentação. Eu falei, como a Arlindo já disse, né? A gente acho que pensa parecido, sabe? E eu acho que ele é uma pessoa que tem muito a agregar, ele tem anos de experiência. Eu acho que ele trabalhou também com TV, a gente tem um acesso ali, né, na linha de frente com o público mesmo. Então, Sim. Ele tem muito a trazer de histórias, de experiência dele, palestrante, como, né, consultor. É uma pessoa muito legal. E quem eu tenho gostado muito de seguir, assim, levantando pautas, de novo, que fogem, às vezes, da nossa bolha, enfim, até da nossa vivência, que levanta questões, inclusive, de pautas necessárias. Colocar a Luanda, né, que é maravilhosa, também Luanda foi genial, jornalista, genial. E ela está... Enfim, é uma pessoa que eu amo seguir. O nosso estilo é completamente diferente. É muito doido como você se identifica com uma pessoa que esteticamente tem outro estilo, mas que tem conteúdo, ela é sensível, a forma com que ela escreve, ela traz coisas que ela enfrenta e que eu não passo por isso, e que me faz olhar com outros olhos frente a várias outras questões. Ela é uma pessoa também que acho que a gente nunca se encontrou, assim, pessoalmente, sentar e conversar, mas é uma pessoa ali que eu acabo trocando muito por direct. Eu acho que é bem interessante, tem muita coisa boa para falar. E mais uma, minha fada madrinha, posso falar? Me conta, claro. Minha fada madrinha é Suzana Barbosa, que acho que tem assim... Querida. Tem que vir aqui, né, a Su? Vamos trazê-la. Porque acho que ela é uma pessoa que, poxa, tá aí desde a Editora Abril, passou por um fechamento de revista, trouxe a revista de volta, transformou no que enfim, L Beleza, L Decora, assim, acho que tem muita coisa legal para falar, e uma pessoa que acompanhou todas essas mudanças, toda essa transição. E eu tenho que puxar a sardinha porque é minha fada madrinha. Se não fosse a Suzana aceitar verdade. as minhas pautas no meu paintbrush, eu não estaria aqui, né? Meu maior sonho é ter acesso a essas pautas. E, Bia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A gente finalizou aqui mais um episódio do The Look. Muito obrigada por acompanhar e nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo. Obrigada. Bia, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E tô lá, hein? Quem quiser conversar mais, tô lá no Instagram. Vou amar trocar com vocês. Qual que é seu @? Bia Perotti. Gente, um beijo. Até a próxima.